Olá, seja bem-vindo a mais uma teleaula de matemática. Como você sabe, nós temos que resolver o nosso trabalho da aula anterior. Espero que você tenha feito. Não esquece de pegar o seu material. Vamos então à nossa tarefa? Veja no quadro. Você recebeu na aula anterior para que você resolvesse essa equação incompleta do segundo grau. Veja, qual é o coeficiente que está faltando? O coeficiente C. Então, nós temos A valendo quanto? Menos 3. O B valendo menos 6. Só para recordar, para quem de repente está assistindo apenas a aula de hoje, o A, o B, como é que a gente sabe? O A é o fator que vem junto do y ao quadrado. Lembre-se que hoje eu usei y, nas aulas anteriores eu usei x. Lembre-se que a gente pode usar qualquer letra, né? E o nosso B é aquele que vem junto do y. O C é o termo independente, ou seja, aquele número que não tem incógnita. Então, chegamos à conclusão de que é o C que não aparece ali, então o nosso C vale 0. Como nós vimos, sempre que C vale 0, a gente já tem x1 valendo quanto? 0. A gente não precisa se preocupar com ela. Precisamos nos preocupar apenas com quem? Com a segunda raiz. Lembrando que a equação do segundo grau, ela tem duas raízes, que podem ser reais ou não. Nós vamos ver mais à frente que nem sempre a nossa equação vai ter solução no conjunto dos números reais. Mas, por enquanto, nós só estamos vendo aquelas que têm realmente solução, tá bom? Então, nós vamos ter duas soluções. Uma já é o 0, então a gente não precisa se preocupar com ele. Como é que a gente acha x2? Como vimos na aula anterior, existe uma formulazinha menos b dividido por a. Quem não tiver gostado da fórmula pode fazer pelo método da fatoração. Bem, quanto vale o nosso b? Menos 6. Muita atenção quando os coeficientes forem negativos. Então, na hora de substituir, esse cara aqui, esse sinal, está dizendo que é o oposto. Então, vamos lá. Menos 6. O A também vale negativo, ó. Menos 3. O que vai acontecer aqui na nossa divisão? Negativo com negativo vai virar o quê? Positivo. Então, nós temos que x2 será menos, vou botar dentro do parênteses, menos com menos vai virar mais. 6 dividido por 3 dá 2. 3 vezes 2, 6. Eu quero o oposto do resultado que eu encontrei. Se o resultado é positivo, significa que o meu valor é menos 2, o oposto de. Mas, como vocês veem na prática, menos com mais dá menos. Então, nós temos x2 valendo menos 2. O nosso conjunto solução ou conjunto verdade, já vimos que tanto faz, é o 0 e o menos 2. Está resolvida a nossa equação. Espero que você tenha feito corretamente. Na sua telinha, você vai encontrar todo o procedimento que nós fizemos no quadro e você terá o PowerPoint disponibilizado no site. Mas, acompanhando todo o cálculo, você tem 0 e menos 2. Vamos à nossa aula de hoje. Resolvendo equações do segundo grau do tipo. Veja que agora não é mais o C que vale 0. Quem é que não aparece na nossa equação? Ela continua sendo uma equação incompleta. Nós temos o A e o C. Veja, ele não tem x, ele é o termo independente. Ele não depende da incógnita x. A incógnita aqui é o x. Então, eu tenho A diferente de 0, porque o A é sempre diferente de 0. Agora, quem não aparece aqui não é o B? Então, o B vale 0. Quando o nosso coeficiente vale 0, não há necessidade de colocá-lo na equação. E o C também vai ser diferente de 0. Este tipo de equação, quando admitir raízes reais, veja, está em vermelho, nem sempre nós teremos solução para essas equações. Mas quando admitir raiz real, elas serão opostas. Lembra o que são opostas? Se der 2, a outra é menos 2. Se der 3, a outra é menos 3. Se der 4, menos 4. Se der 0,5, a outra é menos 0,5. E assim por diante. Opostos, sinais contrários. Vamos ver o primeiro exemplo. Calcule as raízes da equação. X ao quadrado menos 16 igual a 0. Veja, quanto vale o A nessa equação? 1, né? Quando nós não temos fator aparecendo, é porque ele vale 1. 1 vezes x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Quanto vale o C? Menos 16. Então, nós temos B valendo 0. Vamos ao nosso quadro. X ao quadrado
menos 16 igual a zero. Então, nós já sabemos que o A vale 1. Então, vou até colocar ele aqui para não esquecerem que é o valor numérico que me interessa e não o x, tá? O x é o valor que eu quero determinar. Mas o coeficiente, ele já vem determinado na equação. Então, o A está aqui. B, ele não aparece aqui, não temos o coeficiente bx, né? Então, ele vai valer zero. E o C é o menos 16. Muita atenção, que tem muito aluno que esquece o sinal. Ele vale menos 16. Se você esquecer o sinal, você vai ter respostas com sinais contrários. Então, determinamos os coeficientes. Como resolver esse tipo de equação? Nós não precisamos usar fórmulas. Veja, a gente pode resolver do mesmo tipo que a gente resolve a equação do primeiro grau. O que tem x fica de um lado, não é assim que vocês dizem? Fica de um lado, o que não tem x fica do outro. Ou resolvendo, somando 16 de um lado e somando 16 do outro. Eu vou fazer pelo somando de um lado e do outro, só para que você veja que tem outras formas de solução. Então, em vez de fazer 16 passa para cá, para lá, vamos fazer pela regra realmente que a gente conhece. Se eu somar 16 de um lado, eu tenho que somar 16 do outro. Por que insistir nisso? Porque em muitas situações você vai precisar lembrar dessas coisas. Então, a gente tem a parte teórica que a gente não pode esquecer. Ela é importante. Então, se eu somar 16 de um lado, somo 16 do outro. Você já deve ter visto que equacionar é tornar igual, é equilibrar. A gente usa muito a balança como exemplo para esse equacionamento. Na hora de equilíbrio, para que a balança esteja equilibrada, nós temos que ter pesos iguais dos dois lados. Então, se eu aumento 16 aqui, eu tenho que aumentar 16 aqui. Pensa em quilos. Botei 16 quilos de um lado, eu tenho que colocar 16 quilos do outro, senão a balança desequilibra. Ela perde a igualdade, né? Então, eu coloquei 16 aqui, coloco 16 aqui. Somente para que eu possa tirar o menos 16 do primeiro membro. Então, por isso que na prática, a gente usa muito. Se 16 é negativo, quando ele passa para o outro lado, ele vira 16 positivo. Você pode continuar usando esse processo, não tem nada errado com ele, ok? Então, eu tenho x ao quadrado, o 16 desapareceu daqui, certo? Ficamos apenas com quem? Com 16. Então, na prática, 16 negativo, 16 positivo do outro lado. O que vai acontecer? Veja bem, também dá para resolver de cabeça, com a prática. Eu não quero descobrir qual é o número que elevado ao quadrado dá 16. Veja, põe 2 aqui. 2 ao quadrado, 4. Não serve. Põe 3 aqui. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Também não deu certo. Mas 4. 4 ao quadrado não é 4 vezes 4? 4 vezes 4 são 16. Vai dar 16. Ah, mas você não disse que tem que ter duas raízes opostas? Sim, vai dar 4 e menos 4. Porque o menos 4 elevado ao quadrado, menos com menos também vira quanto? Vira mais. Mas vamos entender por quê. A gente viu também que a gente pode elevar. Eu posso fazer qualquer coisa aqui desde que eu faça aqui. Se eu quiser dividir aqui, eu divido aqui. Se eu quiser multiplicar aqui, eu multiplico aqui. Então, eu tenho que fazer as duas coisas. Então, como é que eu faço para me livrar do x ao quadrado e ficar só com o x? Meu objetivo é achar x1 e x2. E não x ao quadrado, é apenas x. Então, eu tenho que me livrar desse 2 aqui, não tem? Então, eu vou extrair a raiz quadrada do primeiro membro e vou extrair a raiz quadrada do segundo membro. Veja, quem assistiu às aulas de radicais, expoente 2, índice 2, a gente pode cancelar. Se pode cancelar, lembrando que não dá zero. 2 dividido por 2 dá 1, tá? Então, fica x elevado a 1, só que 1 a gente não precisa escrever. Qual é a raiz quadrada de 16? Se você não lembrar que é 4, 4 vezes 4, 16, você pega um cantinho da sua folha e decompõe o 16 em fatores primos. Para relembrar, divide por 2, 8 vezes 2 são 16, divide por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, 2, que dá 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, se você quiser fazer um método bem simples, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, concorda? 4 vezes 4 dá quanto? 16. Então, eu posso dizer que 4 ao quadrado é igual a 16. É uma outra forma da gente apresentar
qual é a raiz quadrada de 16. Só que veja bem, a raiz quadrada, ela sempre vai dar para a gente dois resultados, desde que aqui seja um valor positivo. Você lembra? Se o meu radicando for negativo, não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Então, a gente escreve da seguinte forma, mais ou menos, você já deve ter visto, mais ou menos o 4. Ou seja, mais ou menos 4. x1 menos 4 e x2, o mais 4. Então, a gente faz assim, abrevia mais ou menos. Eu sei que é o 4 positivo e o 4 negativo. Então, se você colocar menos 4 aqui no lugar do x, menos 4 ao quadrado, menos com menos vira mais, 4 vezes 4, 16. Então, a gente tem raízes opostas ou simétricas. O nosso conjunto solução será menos 4 e mais 4. Como o valor positivo, o sinal positivo a gente não precisa escrever, a gente pode colocar simplesmente menos 4 e 4. Essa é a solução da nossa equação deste caso. Vamos à nossa tela. Somente para a gente lembrar que eu somei 16 aos dois membros, só porque é um processo que vocês usam muito pouco. Está aqui, somei 16 aos dois membros, simplesmente para a gente poder cancelar o 16. Ficamos o 0 mais 16, o 0 não tem nenhum valor nesse caso. Então, nós temos x ao quadrado igual a 16, extrai a raiz quadrada dos dois membros. Podemos cancelar o expoente com o índice. Chegamos à conclusão de que temos duas raízes, uma positiva e uma negativa. Então, toda raiz quadrada tem duas raízes, uma positiva e uma negativa. Escrevemos mais ou menos 4. Observe que, somente para que você lembre, tá, que base negativa, expoente par dá positivo. Por isso que nós sempre teremos duas raízes opostas. Observe a resolução da equação. Mais um exemplo. Na prática, podemos simplificar. Veja como. A gente simplesmente leva o 32 para o outro lado, foi o que eu disse, em vez de somar 32 de um lado, 32 do outro, como vocês têm hábito de fazer, né? Passa o negativo para o outro lado, vira positivo. O 8 que estava multiplicando, lembrando que aqui o 8 está multiplicando. Se aqui tem uma multiplicação, eu tenho que pegar 32 e dividir por 8. 8 vezes 4 são 32. Qual é a operação inversa da potência? Eu não tenho que descobrir qual é a base, qual é o número da base que elevado ao quadrado dá 4. Também dá para fazer de cabeça, veja, 2 ao quadrado são 4, concorda? Então, eu tenho mais 2 e menos 2. Ou seja, se você tem x ao quadrado, para encontrar a base x, você extrai a raiz quadrada de 4. Para você não ter que elevar ao quadrado o primeiro membro, eleva ao quadrado o segundo membro, você pode simplesmente cancelar o 2 daqui de cima e extrair a raiz quadrada apenas do número que você encontrou. Então, você tem mais ou menos 2, temos menos 2 e mais 2, que são opostos ou simétricos. Fique atento. Lembra que eu falei que as raízes têm que ser reais? Veja bem, vamos ao quadro fazer essa equação. Você tem x ao quadrado mais 49, certo? Continua sendo b valendo 0. O que vai mudar nessa equação? O que a gente tem que se preocupar? Não ter pressa em calcular de cabeça. Senão você vai achar que 7 ao quadrado é 49 e que vai dar certo. Então, vamos ficar bem atentos. Quando o b valer 0, eu tenho que me preocupar que as raízes podem ou não existir. Então, eu tenho que o a vale 1. Eu acho que ninguém mais tem dúvida de que aqui tem umzinho, né? Nosso b vale 0, nosso c vale 49 positivo. Bem, na hora de resolver a equação, a gente não viu que a gente pode usar aquele processo rapidinho? Passa o 49 para o segundo membro, né? Se ele aqui é positivo, nós vimos que o 49 vai virar negativo. Não posso esquecer disso, né? Se eu tenho x ao quadrado, pelo processo mais prático, mais ou menos raiz quadrada, potência quadrada, raiz quadrada. Ou, se você quiser, ela é raiz quadrada desse, raiz quadrada desse. Mas eu acho que fica mais simples, apenas lembrando que x ao quadrado vira raiz quadrada.
Então, eu tenho que calcular a raiz quadrada de menos 49. Lembra, quando o índice for par, raiz quadrada, o índice vale 2. O radicando, que é o númerozinho que está dentro do radical, não pode ser negativo. Negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. E nós estamos trabalhando o tempo inteiro no conjunto dos números reais. Então, a gente diz que esta equação não tem solução no conjunto R, no conjunto dos números reais. Como é que fica, então, o nosso x1 e o nosso x2? Não são reais. Se eles não são reais, não existe raiz para esta equação. Lembrando que não existe no conjunto dos números reais, que você deve lembrar que é o conjunto R, né? Então, nosso conjunto solução, como é que vai ficar? Tem solução neste caso? Não. Então, a gente apenas coloca assim, vazio. Não tem nenhum elemento dentro do meu conjunto. Mas vocês vão ver também que você pode colocar esse vazio como um zero cortadinho. Então, aqui está escrito vazio e aqui também. O que você não pode é colocar esse símbolo dentro deste símbolo. Senão, você está dizendo que um dos elementos é o conjunto vazio. Então, muita atenção. Então, vamos na nossa telinha. X² mais 49, passamos o 49 para o segundo membro, ou seja, para o lado direito, positivo virou negativo. Mais ou menos a raiz quadrada de um número negativo. Neste caso, as raízes x1 e x2 não são reais. Se elas não são reais, nosso conjunto será vazio. Não temos solução para essa equação nesse caso. Observe que, sempre a gente podendo verificar, que você pensaria no 7, né? 7 vezes 7, 49. Só que se eu pensar em menos 7 ao quadrado, dá mais 49. E o mais 7 ao quadrado também dá 49. Então, nós nunca teremos um radicando negativo, porque elevado ao quadrado dá sempre positivo. Então, fique atento. Resolvendo mais uma bem rapidinho. 5y² menos 40. Veja, passei o menos 40 para o outro lado, virou positivo. Se está multiplicando 5, dividimos, né? 40 dividido por 5 vai dar 8. O que vai acontecer aqui? Mais ou menos raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8, ela é perfeita? É um quadrado perfeito? Não. Você tem que decompor o 8. Então, se você fizer a decomposição do 8, como é que fica a sua decomposição? Você lembra? Caso não lembre, retorne às aulas sobre radicais, simplificação de radicais. Então, vem ao nosso quadro rapidinho. Raiz quadrada de 8. Ela não é um quadrado perfeito. Então, para determinar, nós não podemos terminar aqui. A gente tem que simplificar esse radical. Então, para quem não lembrar, a gente tem o nosso processo da decomposição em fatores primos. 8 não é divisível por 2? Sim, porque ele é par. 4 vezes 2, 8. Divide por 2 de novo. Dá 2, porque 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 é divisível por 2? Sim, que deu 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, nós temos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, nós temos 2 vezes 2 ao quadrado. Você lembra desse processo bem rapidinho? Ó, você também pode fazer assim, não pode? Mas eu não quero raiz quadrada. Se eu quero raiz quadrada, essa aqui tem um 2, ó. O meu objetivo é que aqui tenha ao quadrado. Só para que torne a coisa mais simples. Porque aí eu vou poder cortar radical. Sobrou 2, né? Fator 2 ficou externo. E a raiz quadrada de 2 não é perfeita. Então, ela continua dentro da raiz quadrada de 2. Então, 2 raiz de 2. Então, nós temos mais ou menos 2 raiz de 2. Então, a raiz quadrada de 8, você vai ver na tela também, que não é um quadrado perfeito. Nós teremos mais ou menos 2 raiz de 2, já que a raiz quadrada de 8 não é perfeita. Não é um quadrado perfeito. Então, nós temos o conjunto de solução, o menos 2 raiz de 2 e o 2 raiz de 2 positivo, opostos ou simétricos. Agora é com você. Resolva a equação do segundo grau. 7y² menos 63 igual a 0. Bons estudos e até a próxima aula.